Desde o início dos tempos, a humanidade procurou tocar o divino. Mas, e se existisse um objeto capaz de conter a própria presença de Deus, um artefato tão poderoso que nenhum homem poderia se aproximar sem ser consumido pela luz? Essa é a lenda da Arca da Aliança, o cofre sagrado que, segundo as Escrituras, abrigava o poder absoluto do Criador. E a pergunta que ecoa há milênios é: onde ela está agora? A história da Arca começa no coração do deserto, quando Moisés sobe ao topo do Monte Sinai. Ali, entre trovões e fogo, Deus dita as leis que regeriam o mundo, os 10 mandamentos. Mas ele não entrega apenas tábuas de pedra, ordena também a construção de um receptáculo sagrado, feito de madeira de acácia e revestido por ouro puro. Era o trono terreno de Deus, o elo entre o céu e a terra. Dizem que quando os israelitas marchavam com a arca, o próprio ar parecia vibrar. Ela abria mares, derrubava muralhas e consumia exércitos inteiros. Um poder que não vinha da magia, mas da presença viva do divino. Dentro dela estavam 3 objetos: as tábuas da lei, um pote de maná, o alimento celestial e a vara de Arão, que floresceu diante dos olhos do povo. Cada item representava um milagre, e juntos formavam o pacto entre Deus e a humanidade. Mas o poder da arca era perigoso. Apenas os sacerdotes podiam tocá-la, e mesmo eles temiam fazê-lo. Há relatos de que quem ousasse se aproximar sem permissão era fulminado instantaneamente. No livro de Samuel, conta-se que um homem chamado Uzá tocou a arca para impedir que ela caísse e morreu no mesmo instante, como se o poder divino não aceitasse interferência humana. A arca foi guardada dentro do Santo dos Santos, o local mais sagrado do Templo de Salomão em Jerusalém. Nenhum outro objeto tinha tamanha importância. E então, ela desapareceu. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, em 587 a.C., o templo foi destruído, mas a arca não estava lá. Nenhum inimigo, nenhum sacerdote, ninguém jamais afirmou tê-la visto de novo. A partir daí o mistério começou. Há quem diga que os sacerdotes a esconderam em segredo antes da invasão. Outros acreditam que foi levada para o Egito ou até para as profundezas da Etiópia, onde monges afirmam protegê-la até hoje no coração da cidade sagrada de Aksum. Nenhum estrangeiro pode entrar no templo onde ela supostamente repousa, e aqueles que tentaram nunca mais foram os mesmos. Teorias mais ousadas afirmam que a arca não era apenas um artefato religioso, mas uma tecnologia antiga, uma espécie de máquina de energia divina. Alguns pesquisadores sugerem que as descrições de luzes, sons e radiações letais lembram o funcionamento de algo muito além da compreensão da época. Seria possível que os antigos israelitas tivessem em mãos uma forma de energia sagrada, talvez vinda de outro mundo? Mesmo entre os místicos, há quem acredite que a arca não desapareceu, apenas mudou de plano. Um objeto de tamanha pureza não poderia ser destruído, apenas velado da humanidade até que ela estivesse pronta para compreender seu verdadeiro poder, como se fosse uma ponte entre dimensões, aguardando o momento certo para retornar. E então surge a pergunta que ecoa entre teólogos, cientistas e curiosos há séculos: se a arca realmente contivesse a presença de Deus, o que aconteceria se ela fosse encontrada hoje? Seria o renascimento da fé ou o fim da humanidade como a conhecemos? Há quem diga que a humanidade ainda não está preparada
para tamanha revelação que o poder divino, uma vez aprisionado, não pode ser libertado sem consequências. Talvez a Arca da Aliança ainda esteja escondida, não em algum templo ou caverna, mas no coração humano, esperando que a fé e o conhecimento finalmente se reconciliem. Afinal, o verdadeiro poder de Deus talvez nunca tenha estado dentro de uma caixa de ouro, mas dentro de nós. E agora eu te pergunto, se um dia a arca fosse encontrada, você teria coragem de olhar para dentro? Se quiser descobrir mais segredos ocultos como esse, inscreva-se no canal e mergulhe-se nas histórias que a humanidade tentou esconder.